O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 47. Número de esposas aceito por cada classe. Partilha de riqueza para descendentes de cada esposa. Yudhishthira disse: Tu conheces completamente as ordenanças de todas as escrituras. Tu és o principal daqueles que estão familiarizados com os deveres dos reis. Tu és célebre pelo mundo inteiro, como um grande dissipador de dúvidas. Eu tenho uma dúvida, esclareça-a para mim, ó avô. Com relação a esta dúvida que surgiu em minha mente, eu não pedirei sua solução para qualquer outra pessoa. Cabe a ti, ó alto de braços poderosos, explicar como deve se comportar o homem que deseja andar pelo caminho do dever e justiça. É declarado, ó avô, que um Brahmana pode tomar 4 esposas, isto é, uma que pertence à sua própria classe, uma que seja uma Kshatriya, uma Vaisya, e uma Sudra, se o Brahmana deseja se entregar ao desejo de relação sexual. Diga-me, ó o melhor dos Kurus, quais entre aqueles filhos merecem herdar a riqueza do pai, um depois do outro? Quem entre eles, ó avô, pegará qual parte da riqueza paterna? Eu desejo saber isto, como é ordenada a distribuição da propriedade paterna entre eles. Bhishma disse: Brahmana, Kshatriya e Vaisya são consideradas como as 3 classes regeneradas. Casar nestas 3 classes é ordenado como o dever do Brahmana, ó Yudhishthira. Por julgamento errôneo ou cupidez ou luxúria, ó opressor de inimigos, um Brahmana toma uma mulher Sudra. Tal mulher, no entanto, ele não é competente para receber de acordo com as escrituras. Um Brahmana, por levar uma mulher Sudra para sua cama, obtém um fim baixo no mundo seguinte. Ele deve, tendo feito uma ação semelhante, praticar expiação segundo os prescritos nas escrituras. Esta expiação deve ser 2 vezes mais pesada ou severa, se por consequência de tal ação, ó Yudhishthira, o Brahmana obtiver prole. Eu agora te direi, ó Bharata, como a riqueza paterna é para ser distribuída entre os filhos das diferentes esposas. O filho nascido da esposa Brahmana, em primeiro lugar, se apropria de um touro de boas marcas da riqueza de seu pai, e do melhor carro ou veículo. O que resta da propriedade do Brahmana, ó Yudhishthira, depois disto deve ser dividido em 10 partes iguais. O filho da mulher Brahmana receberá 4 de tais partes, da riqueza paterna. O filho que é nascido da esposa Kshatriya é, sem dúvida, possuidor da posição de um Brahmana. Por causa, no entanto, da distinção atribuída à sua mãe, ele receberá 3 das 10 partes nas quais a propriedade foi dividida. O filho nascido da mulher pertencente à 3ª classe, isto é, da mulher da casta Vaisya, pelo pai Brahmana, receberá, ó Yudhishthira, 2 das 3 partes restantes da propriedade do pai. É dito que o filho que foi gerado pelo pai Brahmana na esposa Sudra não deve receber alguma parte da riqueza do pai, pois ele não é para ser considerado um herdeiro. Um pouco, no entanto, da riqueza paterna deve ser dada ao filho da mulher Sudra, por isso a única parte restante deve ser dada a ele por compaixão. Exatamente esta deve ser a ordem das 10 partes nas quais a riqueza do Brahmana é para ser dividida. Todos os filhos que são nascidos da mesma mãe ou de mães da mesma classe dividirão igualmente a parte que é deles. O filho nascido da esposa Sudra não deve ser considerado como investido com a posição de Brahmana por ele ser sem instrução, nas escrituras e nos deveres ordenados para o Brahmana. Somente aqueles filhos que são nascidos de esposas pertencentes às 3 classes superiores, devem ser considerados como investidos com a posição de Brahmanas. É dito que há somente 4 classes, não a 5ª que tenha sido enumerada. O filho com a esposa Sudra receberá a 10ª parte da riqueza de seu pai, que resta depois da distribuição ter sido feita aos outros da maneira mencionada. Aquela parte, no entanto, ele deve pegar somente quando seu pai a der para ele. Ele não a pegará se seu pai não a der. Alguma parte da riqueza do pai deve ser dada sem dúvida, ó Bharata, ao filho da esposa Sudra. A compaixão é uma das maiores virtudes. É pela compaixão que alguma coisa é dada para o filho da mulher Sudra.
Qualquer que seja o objeto a respeito do qual a compaixão surge, como uma virtude principal, ela é sempre produtiva de mérito. Aconteça de o pai ter filhos, com suas esposas pertencentes às outras classes, ou não ter filhos, com tais esposas, para o filho com a mulher Sudra, ou Bharata, nada mais do que uma 10ª parte da riqueza do pai deve ser dada. Se acontece de um Brahmana ter mais riqueza do que aquela que é necessária para manter a si mesmo e sua família por 3 anos, ele deve realizar sacrifícios com aquela riqueza. Um Brahmana nunca deve obter riqueza para nada. Isto é, ele não deve obter para armazenar. Ele pode adquirir para gastar em sacrifícios e doações ou para manter a si mesmo e sua família. A maior soma que o marido deve dar para a esposa é 3.000 moedas, da moeda corrente. A riqueza que o marido dá para a esposa, a última pode gastar ou dispor como ela quiser. Após a morte do marido sem filhos, a esposa desfrutará de toda a sua riqueza. Ela não deverá, no entanto, vender ou dispor de outra maneira de alguma parte dela. A mulher nunca deve pegar qualquer parte da riqueza de seu marido, sem o conhecimento dele. Qualquer riqueza, ou Yudhishthira, que a mulher brahmana possa obter por presente de seu pai, deve ser recebida, após a morte dela, por sua filha, pois a filha é como o filho. A filha, ó rei, tem sido ordenado nas escrituras, é igual ao filho, ó alegrador dos Kurus. Assim mesmo a lei de herança foi ordenada, ó touro da raça Bharata. Lembrando destas ordenanças acerca da distribuição e disposição de riqueza, uma pessoa nunca deve adquirir riqueza inutilmente. Yudhishthira disse: se o filho nascido de uma esposa Sudra por um pai Brahmana é declarado nas escrituras como sendo privado de quaisquer direitos à riqueza, por qual regra excepcional então uma 10ª parte da propriedade paterna é para ser dada a ele. Um filho nascido de uma mulher Brahmana por um Brahmana é indubitavelmente um Brahmana. Alguém nascido de uma mulher Kshatriya ou Vaisya, por um marido Brahmana, é da mesma maneira investido com a posição de um Brahmana. Porque então, ó o melhor dos reis, tais filhos têm que dividir a riqueza paterna desigualmente. Todos eles, tu disseste, são brahmanas, tendo nascido de mães que pertencem às 3 classes superiores, igualmente intituladas pelo nome de regeneradas. Bhishma disse: ó opressor de inimigos, todas as esposas neste mundo são chamadas pelo nome de Data. Embora este nome seja aplicado a todas, contudo há esta grande distinção a ser observada. Se, tendo casado com 3 esposas pertencentes às 3 outras classes, um Brahmana toma uma esposa Brahmana, a última de todas ainda será considerada como a primeira em posição entre todas as esposas, e como merecedora do maior respeito. De fato, entre todas as co-esposas, ela será a principal em consideração. Nos aposentos dela devem ser mantidos todos aqueles artigos que são necessários em vista dos banhos do marido, decorações pessoais, limpeza dos dentes, e aplicação de colírio para os olhos. Em seus aposentos devem ser mantidos o ávia e o cávia e tudo mais que o marido possa requerer para a realização de suas ações religiosas. Se a esposa Brahmana está na casa, nenhuma outra esposa tem o direito de se encarregar destas necessidades do marido. Somente a esposa Brahmana, ó Yudhishthira, deve ajudar nestas ações do marido. A comida e bebida e guirlandas e mantos e ornamentos do marido, todos devem ser dados pela mulher Brahmana ao marido, pois ela é a principal em posição e consideração entre todas as cônjuges do marido. Estas são as ordenanças das escrituras como declaradas por Manu, ó alegrador dos Kurus. Este mesmo, ó monarca, é visto ser o curso do costume eterno. Se um Brahmana, ó Yudhishthira, levado por luxúria, age de um modo diferente, ele virá a ser considerado como um Chandala entre os Brahmanas. Isto é, se o Brahmana, levado por afeição por alguma outra esposa, desrespeita a esposa pertencente à sua própria classe, e demonstra preferência por aquelas das outras classes, ele então atrai sobre si a probabilidade de ser considerado como um Chandala que veio a ser contado entre Brahmanas. O filho nascido da mulher Kshatriya é citado como sendo igual em posição ao filho nascido da mulher Brahmana.
Apesar disso, uma distinção se atribui ao filho da mulher Brahmana pela superioridade do Brahmana ao Kshatriya em relação à classe de nascimento. A mulher Kshatriya não pode ser considerada como igual a Brahmana com referência ao nascimento. Daí, o melhor dos reis, o filho nascido da mulher Brahmana deve ser considerado como o primeiro em posição e superior ao filho nascido da mulher Kshatriya. Porque, além disso, a mulher Kshatriya não é igual em relação ao nascimento à mulher Brahmana, então o filho da mulher Brahmana recebe, uma após a outra, todas as melhores coisas, ó Yudhishthira, entre as posses de seu pai. Similarmente, a Vaisya não pode ser considerada como igual a Kshatriya a respeito de nascimento. Prosperidade, reino, e tesouraria, ó Yudhishthira, pertencem ao Kshatriya. Todos estes foram ordenados para o Kshatriya. A terra inteira, ó rei, com sua faixa de mares, é vista pertencer a ele. Por seguir os deveres da sua própria classe, o Kshatriya adquire uma riqueza extensa. O cetro da realeza é segurado por ele. Sem o Kshatriya, ó rei, não pode haver proteção. Os Brahmanas são altamente abençoados, pois eles são as divindades das próprias divindades. Seguindo as ordenanças prescritas pelos rishis, os kshatriyas devem adorar os brahmanas segundo os ritos devidos. Este mesmo é o costume eterno. Cobiçadas por ladrões e outros, as posses de todos os homens são protegidas por kshatriyas no cumprimento dos deveres determinados para a sua classe. De fato, riqueza e esposas e todos os outros bens possuídos pelas pessoas teriam sido levados à força sem esta proteção que os kshatriyas fornecem. O kshatriya, como rei, se torna o protetor ou salvador de todos os outros. Então, o filho da esposa kshatriya, sem dúvida, será considerado superior àquele que é nascido da esposa Vaisya. O filho da esposa kshatriya, por isto, recebe uma parte maior da propriedade paterna do que o filho da mãe Vaisya. Yudhishthira disse: Tu disseste devidamente quais são as regras que se aplicam aos brahmanas. Quais, no entanto, são as regras que se aplicam aos outros? Bhishma disse: Para o kshatriya, ó alegrador dos Kurus, foram ordenadas 2 esposas. O kshatriya pode pegar uma terceira esposa da classe Sudra. Tal prática prevalece, é verdade, mas ela não é sancionada pelas escrituras. Esta mesma deve ser a ordem, ó Yudhishthira, das esposas de um kshatriya. A propriedade de um kshatriya deve, ó rei, ser dividida em 8 partes. O filho da mulher kshatriya receberá 4 de tais partes, da propriedade paterna. O filho da mulher Vaisya receberá 3 de tais partes. A restante ou a 8ª parte será recebida pelo filho da mulher Sudra. O filho da esposa Sudra, no entanto, deverá pegar somente quando o pai der, mas não de outra maneira. Para o Vaisya foi ordenado somente uma esposa. Uma segunda mulher é aceita da classe Sudra. A prática prevalece, é verdade, mas ela não é sancionada pelas escrituras. Se um Vaisya tem 2 esposas, uma das quais é uma Vaisya e a outra uma Sudra, há uma diferença entre elas em relação à posição. A riqueza de um Vaisya, o chefe da linhagem de Bharata, deve ser dividida em 5 partes. Eu agora falarei dos filhos de um Vaisya com uma mulher da sua própria classe, e com uma pertencente à classe inferior, como também da maneira na qual, ó rei, sua riqueza é para ser dividida entre aqueles filhos. O filho nascido da mulher Vaisya receberá 4 de tais partes, da riqueza de seu pai. A 5ª parte, ó Bharata, tem sido citada como pertencente ao filho nascido da mulher Sudra. Tal filho, no entanto, a pegará quando seu pai der. Ele não deve pegar qualquer coisa a menos que seu pai a dê para ele. O filho que é gerado em uma mulher Sudra por pessoas das 3 classes superiores, deve sempre ser considerado como sem direitos a qualquer parte da riqueza do pai. O Sudra deve ter uma única esposa obtida da sua própria classe. Ele não pode de modo algum aceitar alguma outra esposa. Mesmo que aconteça de ele ter uma centena de filhos com tal esposa, todos eles partilham igualmente a riqueza que ele possa deixar para trás. Com relação a todas as classes, os filhos nascidos da esposa da própria classe do marido, isto está declarado, devem dividir igualmente a riqueza do pai.
A parte do filho mais velho deve ser maior do que a de todos os outros filhos, pois ele deve pegar uma parte a mais do que cada um de seus irmãos, consistindo nas melhores coisas de seu pai. Exatamente esta é a lei de herança, ó o filho de Perita, como declarada pelo próprio nascido por si mesmo. Entre todos os filhos nascidos da esposa da mesma classe do marido, há outra distinção, ó o rei. Em casamento, os mais velhos devem sempre preceder os mais jovens. As esposas sendo todas iguais em relação à sua classe de nascimento, e os filhos também sendo todos iguais a respeito da posição de suas mães, o filho primogênito pegará uma parte a mais do que cada um de seus outros irmãos. O filho que vem em seguida a respeito de idade receberá uma parte que é próxima em valor, enquanto o filho que é mais novo receberá a parte que pertence ao mais novo. O sentido deste verso parece ser este: se um Brahmana aceita em sucessão 3 esposas pertencentes à sua própria classe, o filho nascido de sua primeira esposa receberá a parte que é concedida ao mais velho. Aquele nascido da segunda esposa receberá uma parte próxima em valor. E aquele nascido da esposa mais nova receberá a parte concedida para o mais novo. Depois que tais partes especiais são recebidas, o resto da propriedade é para ser dividido em partes iguais, cada uma das quais será recebida por cada um dos filhos. Assim, entre esposas de todas as classes, aquelas que pertencem à mesma classe do marido são consideradas como as principais. Isto mesmo é o que foi declarado pelo grande Rishi Kashyapa, o filho de Marishi. Capítulo 48. Mistura de classes dando 15 classes inferiores, e assim por diante. Nenhum dever para as classes inferiores. Yudhishthira disse: por incentivos oferecidos por riqueza, ou por mera luxúria, ou por ignorância da verdadeira classe de nascimento, de homens e mulheres, ou por insensatez, acontece a mistura das várias classes. Quais, ó avô, são os deveres das pessoas que são nascidas nas classes misturadas e quais são as ações prescritas para elas? Fale-me sobre isto. Bhishma disse: no início, o Senhor de todas as criaturas criou as 4 classes e declarou suas respectivas ações ou deveres, por causa dos sacrifícios. Isto é, cada classe foi criada para realizar sacrifícios. O Sudra é competente para realizar sacrifício, só que este sacrifício deve ser por servir as 3 outras classes. O Brahmana pode pegar 4 esposas, uma de cada das 4 classes. Em 2 delas, ou seja, a esposa da sua própria classe, e aquela obtida da seguinte inferior, ele mesmo toma nascimento, os filhos gerados nela sendo considerados como investidos com a mesma posição dele. Aqueles filhos, no entanto, que são gerados por ele nas 2 esposas que pertencem às 2 classes seguintes, Vaisya e Sudra, são inferiores, sua posição sendo determinada não por aquela de seu pai, mas por aquela de suas mães. O filho que é gerado por um Brahmana em uma esposa Sudra é chamado de Parasara, implicando alguém nascido de um cadáver, pois o corpo da mulher Sudra é tão inauspicioso quanto um cadáver. Ele deve servir as pessoas da família de seu pai. De fato, não é apropriado para ele abandonar o dever de serviço que está prescrito para ele. Adotando todos os meios em seu poder, ele deve sustentar a carga de sua família. Mesmo que aconteça de ele ser mais velho em idade, ele ainda assim deve servir respeitosamente os outros filhos de seu pai, que possam ser mais jovens do que ele, e entregar para eles o que quer que ele possa conseguir ganhar. Um kshatriya pode ter 3 esposas. Em 2 delas, isto é, naquela da sua própria classe, e na outra que foi obtida da classe imediatamente abaixo, ele mesmo toma nascimento, pois aqueles filhos são investidos com a posição da sua própria classe. Sua terceira esposa, sendo da classe Sudra, é considerada como muito inferior. O filho que ele gera nela vem a ser chamado como um Ubra. O Vaisya pode ter 2 esposas. Em ambas, isto é, naquela da sua própria classe, e na outra da mais inferior das 4 classes puras, ele mesmo toma nascimento, de modo que aqueles filhos vêm a ser investidos com a posição da sua própria classe. O Sudra pode ter uma única mulher, isto é, aquela que é obtida da sua própria classe. O filho gerado por ele nela se torna um Sudra.
Um filho que nasce sob circunstâncias diferentes daquelas mencionadas acima vem a ser considerado como alguém muito inferior. Se uma pessoa de uma classe mais baixa gera um filho em uma mulher de uma classe superior, tal filho é considerado como fora do limite das 4 classes puras. De fato, tal filho vem a ser um objeto de crítica para as 4 classes principais. Se um kshatriya gera um filho em uma mulher brahmana, tal filho, sem ser incluído em alguma das 4 classes puras, vem a ser considerado como um suta. Os deveres de um suta estão todos ligados com a recitação de louvores e elogios de reis e outros grandes homens. O filho gerado por um vaisya em uma mulher da classe brahmana vem a ser considerado como um vaidyaka. Os deveres designados para ele são os cuidados de trancas e ferrolhos para proteger a privacidade de mulheres de famílias respeitáveis. Tais filhos não têm ritos purificadores prescritos para eles. Para eles não há investidura com fio sagrado. Se um sudra se une com uma mulher pertencente à principal das 4 classes, o filho que é gerado é chamado de Chandala. Dotado de um temperamento feroz, ele deve viver nos arredores de cidades e municípios e o dever designado para ele é aquele do carrasco público. Tais filhos são sempre considerados como desgraçados de sua raça. Estes, o principal das pessoas inteligentes, são os resultados das classes misturadas. O filho gerado por um vaisya em uma mulher kshatriya se torna um vandya ou magada. Os deveres designados para ele são recitações eloquentes de louvor. O filho gerado por violação, por um sudra em uma mulher kshatriya, se torna um nishada e os deveres designados para ele se referem à captura de peixes. Se acontece de um sudra ter relacionamento com uma mulher vaisya, o filho gerado nela vem a ser chamado de ayogava. Os deveres designados para tal pessoa são aqueles de um taksha, carpinteiro. Aqueles que são brahmanas nunca devem aceitar presentes de tal pessoa. Eles não têm o direito de possuir qualquer tipo de riqueza. Pessoas pertencentes às classes misturadas geram em esposas obtidas das suas próprias castas, filhos investidos com sua própria posição. Quando eles geram filhos em mulheres de castas que são inferiores às deles, tais filhos se tornam inferiores aos seus pais, pois eles se tornam investidos com a posição que pertence às suas mães. Dessa maneira, com relação às 4 classes puras, os homens geram filhos investidos com sua própria posição em esposas das suas próprias classes, como também naquelas que são das classes imediatamente abaixo das suas. Quando, no entanto, os descendentes são gerados em outras esposas, eles vêm a ser considerados como investidos com uma posição que está, principalmente, fora do âmbito das 4 classes puras. Quando tais filhos geram filhos em mulheres das suas próprias classes, aqueles filhos recebem a posição de seus pais. É somente quando eles tomam esposas de castas que não são as suas, que os filhos que eles geram vêm a ser investidos com posição inferior. Como exemplo disto pode ser dito que o sudra gera em uma mulher pertencente à classe mais superior um filho que está fora do âmbito das 4 classes, pois tal filho vem a ser considerado como um chandala que é muito inferior. O filho que está fora do âmbito das 4 classes, por se unir com mulheres pertencentes às 4 classes principais, gera descendentes que são mais degradados a respeito de posição. Daqueles fora do âmbito das 4 classes, e daqueles além disso que estão mais além daquele âmbito, filhos se multiplicam por causa da união de pessoas com mulheres de classes superiores às deles próprios. Desse modo, de pessoas de posição inferior surgem classes, ao todo 15 em número, que são igualmente inferiores ou ainda mais inferiores em posição. É somente da união sexual de mulheres com homens, que não deveriam ter semelhante união com elas, que as classes misturadas surgem. Entre as classes que estão assim fora do limite das 4 classes principais ou puras, crianças são geradas em mulheres pertencentes à classe chamada Sairindri por homens da classe chamada Magada. A ocupação de tal prole é o adorno dos corpos de reis e outros. Eles são bem familiarizados com a preparação de ungüentos, a fabricação de guirlandas, e a fabricação de artigos usados para a decoração do corpo. Embora livres pela posição que se vincula a eles por nascimento, eles ainda assim devem levar uma vida de serviço.
Da união de magadas de certa classe com mulheres da casta chamada Sairindri, surge outra casta chamada Ayogava. Sua ocupação consiste na fabricação de redes, para apanhar peixes e aves e animais de caça. Vaideyas, por se unirem com mulheres da casta Sairindri, geram filhos chamados Mairyakas, cuja ocupação consiste na fabricação de vinho e bebidas alcoólicas. Dos Nishadas surge uma casta chamada Madhigura e outra conhecida pelo nome de Dasas, cuja ocupação consiste em manejar barcos. Da Chandala surge uma casta chamada Svapaka, cuja ocupação consiste em manter guarda sobre os mortos. As mulheres da casta Magadhi, por união com estas 4 castas de disposições pecaminosas, produzem 4 outras que vivem por praticar fraude. Estas são Mansa, Svadukara, Kshaudra e Salganda. Da Vaideya surge uma casta cruel e pecaminosa que vive por praticar fraude. Dos Nishadas, além disso, surge a casta Madranaba, cujos membros são vistos dirigirem carros puxados por jumentos. Dos Chandalas surge a casta chamada Pukasa, cujos membros são vistos comerem a carne de jumentos, cavalos e elefantes. Estes se cobrem com os trajes obtidos por despir cadáveres humanos. Eles são também vistos comerem de artefatos de louça quebrados. Panelas de barro quebradas são sempre rejeitadas. Elas às vezes são utilizadas por pessoas das classes inferiores. Estas 3 castas de posição muito baixa são nascidas de mulheres da casta Ayogava, por pais de castas diferentes. A casta chamada Kshudra surge da Vaidyaka. A casta chamada Andhra, que toma sua residência nos arredores de cidades e municípios, também nasce dos Vaidyakas. Então, além disso, o Charmakara, se unindo com uma mulher da casta Nishada, gera a classe chamada Karavara. Do Chandala também surge a casta conhecida pelo nome de Pandus Alpaca, cuja ocupação consiste em fazer cestos e outras coisas com bambus fendidos. Da união do Nishada com uma mulher da casta Vaidehi surge alguém que é chamado pelo nome de Aindaka. O Chandala gera em uma mulher Salpaka um filho que não difere do Chandala em posição ou ocupação. Uma mulher Nishada, por união com um Chandala, dá à luz um filho que vive nos arredores de aldeias e cidades. De fato, os membros de tal casta vivem em crematórios e são considerados pelas próprias classes mais baixas como incapazes de figurar entre elas. Assim, estas castas misturadas surgem de uniões impróprias e pecaminosas de pais e mães pertencentes a diferentes castas. Eles vivem escondidos ou publicamente, eles devem ser conhecidos por suas ocupações. Os deveres foram prescritos nas escrituras somente para as 4 classes principais. Com relação às outras, as escrituras são totalmente silenciosas. Entre todas as classes, os membros daquelas castas que não têm deveres atribuídos para eles pelas escrituras, não precisam ter medo quanto ao que eles fazem para ganhar seu sustento. Pessoas desacostumadas à realização ou para quem sacrifícios não foram prescritos, e que são privadas da companhia e das instruções dos justos contados entre as 4 classes principais, ou fora de seu âmbito, por se unirem com mulheres de outras castas, levados não por considerações de virtude mas por luxúria descontrolada, fazem vir à existência numerosas classes misturadas cujas ocupações e residências dependem das circunstâncias ligadas com as uniões irregulares às quais elas devem sua origem. Tendo recorrido a locais onde 4 estradas se encontram, ou crematórios, ou colinas e montanhas, ou florestas e árvores, eles constroem suas habitações lá. Os ornamentos que eles usam são feitos de ferro. Vivendo em tais lugares abertamente, eles se dirigem às suas próprias ocupações para ganhar seu sustento. Eles podem ser vistos vivendo dessa maneira, enfeitando seus corpos com ornamentos e empenhados na tarefa de fabricar diversos tipos de utensílios domésticos e outros. Sem dúvida, por ajudarem vacas e brahmanas, e praticarem as virtudes de abstenção de crueldade, compaixão, veracidade de palavra, e perdão, e, se necessário for, por protegerem outros por sacrificarem suas próprias, pessoas das castas misturadas podem obter sucesso. Eu não tenho dúvida, ó chefe de homens, que estas virtudes se tornam as causas do sucesso delas.
Aquele que possui inteligência, deve, levando tudo em consideração, gerar prole de acordo com as ordenanças das Escrituras em uma mulher que seja declarada apropriada ou adequada para ele. Um filho gerado em uma mulher pertencente a uma casta degradada, em vez de resgatar o pai, traz aflição para ele, assim como um peso pesado leva à aflição um nadador desejoso de cruzar água. Se acontece de um homem ser possuidor de erudição ou não, luxúria e ira são atributos naturais da humanidade neste mundo. Mulheres, portanto, podem sempre ser vistas arrastarem os homens para o caminho errado. Esta disposição natural das mulheres é tal que o contato do homem com ela é produtivo de miséria para ele. Então, homens possuidores de sabedoria não se permitem serem excessivamente apegados às mulheres. Yudhishthira disse: há homens que pertencem às castas misturadas, e que são de nascimento muito impuro. Embora apresentando o aspecto de respeitabilidade, eles na realidade são indignos de respeito. Por causa destes aspectos externos, nós podemos não saber a verdade sobre seu nascimento. Há alguns sinais, ó avô, pelos quais pode ser conhecida a verdade acerca da origem de tais homens. Capítulo 49. Mais sobre quem possui filhos, mistura de classes. Bhishma disse: uma pessoa que é nascida de uma união irregular, apresenta diversos aspectos de disposição. A pureza de nascimento de alguém, além disso, é para ser averiguada a partir das ações dele, que devem parecer com as ações daqueles que são evidentemente bons e justos. Um comportamento indigno de respeito, ações opostas àquelas declaradas nas Escrituras, desonestidade e crueldade, e abstenção de sacrifícios e outras ações espirituais que levam ao mérito, proclamam a impureza de origem de uma pessoa. Um filho recebe a disposição do pai ou da mãe. Às vezes ele pega as disposições de ambos. Uma pessoa de nascimento impuro nunca pode conseguir ocultar sua verdadeira disposição. Como o filhote de um tigre ou de um leopardo parece com seu pai e mãe em forma e, a respeito de suas listras de manchas, assim mesmo uma pessoa não pode exceto revelar a circunstância de sua origem. Embora possa estar encoberto o método da origem de alguém, se acontece de aquela origem ser impura, seu caráter ou disposição sem dúvida se manifesta levemente ou grandemente. Uma pessoa pode, para seus próprios propósitos, optar por trilhar um caminho insincero, mostrando tal conduta que parece ser virtuosa. Sua própria disposição, no entanto, na questão daquelas ações que ele faz, sempre proclama se ele pertence a uma boa classe ou a uma diferente. Criaturas no mundo são dotadas de diversos tipos de disposição. Elas são, além disso, vistas estarem empenhadas em diversos tipos de ações. Entre as criaturas assim empenhadas, não há nada que seja tão bom ou precioso quanto o nascimento puro e conduta justa. Se uma pessoa for nascida em uma classe inferior, aquela boa compreensão que resulta de um estudo das Escrituras fracassa em salvar seu corpo de atos inferiores. Bondade absoluta de compreensão pode ser de diferentes graus. Ela pode ser alta, mediana, ou baixa. Mesmo que ela apareça em uma pessoa de origem baixa, ela desaparece como nuvens outonais sem produzir quaisquer consequências. Por outro lado, aquela outra bondade de compreensão a qual, de acordo com sua medida, ordenou a posição na qual a pessoa nasceu, se revela em suas ações. O sentido parece ser este: alguém que é de nascimento inferior deve permanecer inferior em disposição. Bondade absoluta pode surgir em seu coração, mas ela desaparece imediatamente sem produzir qualquer efeito. O estudo das Escrituras, portanto, não pode elevar tal pessoa. Por outro lado, a bondade a qual de acordo com sua medida ordenou para alguém, 1. A posição de humanidade, 2. A posição naquele estado, é vista se manifestar em seus atos. Se acontece de uma pessoa pertencer a uma classe superior, mas se acontece de ela ainda assim ser desprovida de bom comportamento, ela não deve receber respeito ou culto. Alguém pode adorar até um Sudra se acontece de ele ser conhecedor dos deveres e ser de boa conduta. Uma pessoa se proclama por seu próprio bem e ações, e por sua disposição boa ou má em nascimento.
Se acontece de a classe de nascimento de alguém ser degradada por alguma razão, ele logo a eleva e a faz resplandecente e famosa por suas próprias ações. Por estas razões aqueles que são dotados de sabedoria devem evitar aquelas mulheres, entre estas diversas castas misturadas ou puras, em quem eles não devem gerar descendência. Yudhishthira disse: discurse para nós, ó Majestade, sobre as ordens e classes separadamente, sobre os diferentes tipos de filhos gerados em diferentes tipos de mulheres, sobre a pessoa que tem direito a tê-los como filhos, e sobre sua posição em vida. É sabido que disputas com respeito a filhos surgem frequentemente. Cabe a ti, ó Rei, resolver as dúvidas que tomaram posse das nossas mentes. De fato, nós estamos confusos com respeito a este assunto. Bhishma disse: o filho de um homem é considerado como o próprio homem. O filho que é gerado na esposa de alguém por uma pessoa que foi convidada para a tarefa, é chamado de Niruktaja. O filho que é gerado na esposa de alguém por alguém sem sua permissão, é Prasritaja. O filho gerado em sua própria esposa por uma pessoa decaída de sua posição é chamado de Patitaja. Há dois outros filhos, isto é, o filho dado, e o filho feito. Há outro chamado Ajuda. O filho gerado em uma moça por alguém que não se torna seu marido, e, nascido após o casamento dela, é considerado como pertencente não ao gerador mas ao marido. O filho nascido de uma moça na casa de seu pai é chamado de Kanina. Além destes, há 6 tipos de filhos chamados Apadvansaja e 6 outros que são apazadas. Estes são os vários tipos de filhos mencionados nas escrituras, saiba, ó Bharata. Yudhishthira disse: quem são os 6 que são chamados de Apadvansajas? Quem também são os apazadas? Cabe a ti explicar tudo isto para mim em detalhes. Bhishma disse: os filhos que um Brahmana gera em esposas das 3 classes inferiores, aqueles gerados por um Kshatriya em esposas das 2 classes inferiores à sua, ó Bharata, e os filhos que um Vaisya gera em uma esposa da única classe que é inferior à sua, são todos chamados de Apadvansajas. Eles são, como assim explicado, de 6 tipos. Ouça-me agora enquanto eu te digo quem são os apazadas. O filho que o Sudra gera em uma mulher Brahmana é chamado de Chandala. Gerado em uma mulher Kshatriya por uma pessoa da classe Sudra, o filho é chamado de Vratya. Aquele que é nascido de uma mulher Vaisya com um pai Sudra é chamado de Vaidya. Estes 3 tipos de filhos são chamados de apazadas. O Vaisya, por se unir com uma mulher da classe Brahmana, gera um filho que é chamado de Magadha, enquanto o filho que ele gera em uma mulher Kshatriya é chamado de Vamaka. O Kshatriya pode gerar somente um tipo de filho em uma mulher de uma classe superior. De fato, o filho gerado por um Kshatriya em uma mulher Brahmana é chamado de Suta. Estes 3 também são chamados de apazadas. Não pode ser dito, ó Rei, que estes 6 tipos de filhos não são filhos. Yudhishthira disse: alguns dizem que o filho de alguém é ele que é nascido no próprio solo. Alguns, por outro lado, dizem que o filho de alguém é ele que foi gerado da própria semente. Ambos estes tipos de filhos são iguais? De quem, além disso, é para ser o filho? Diga-me isto, ó avô. Bhishma disse: o filho é daquele de cuja semente ele surgiu. Se, no entanto, o dono da semente abandona o filho nascido dela, tal filho então vem a ser daquele em cuja esposa ele foi gerado. A mesma regra se aplica ao filho chamado Ajuda. Ele pertence à pessoa de cuja semente ele tomou seu nascimento. Se, no entanto, o dono da semente o abandona, ele se torna o filho do marido de sua mãe. Saiba que isto mesmo é o que a lei declara. Tal filho se torna a propriedade do marido da mãe e não de seu gerador. Se, no entanto, o gerador expressa o desejo de tê-lo e criá-lo, ele deve ser considerado como do gerador. O princípio sobre o qual ele se torna o filho do marido da mãe é que o gerador se esconde e nunca deseja tê-lo. Yudhishthira disse: nós sabemos que o filho se torna dele de cuja semente ele teve nascimento. De onde o marido da mulher que dá à luz o filho deriva seu direito ao último. Similarmente, o filho chamado Ajuda deve ser reconhecido como filho daquele de cuja semente ele surgiu.
Como eles podem ser filhos de outros por razões do compromisso sobre possuí-los e criá-los ter sido rompido? Bhishma disse: aquele que tendo gerado um filho abandona por alguma razão ou outra não pode ser considerado como o pai de tal filho, pois só a semente vital não pode criar a condição de filho. Tal filho deve ser considerado como pertencente à pessoa que possui o solo. Quando um homem, desejando ter um filho, se casa com uma moça grávida, o filho nascido de sua esposa deve pertencer a ele, pois ele é o fruto do seu próprio solo. A pessoa de cuja semente vital o filho surgiu não pode ter direito a tal filho. O filho que é nascido em seu solo, mas não gerado pelo dono, ou o chefe da linhagem de Bharata, carrega todos os sinais do pai que realmente o gerou, e não os sinais de alguém que é somente o marido de sua mãe. O filho assim nascido é incapaz de ocultar as evidências que a fisionomia oferece. Ele é imediatamente reconhecido pela visão, como pertencente a outro. Com relação ao filho feito, ele às vezes é considerado como filho da pessoa que fez dele um filho e assim o cria. Em seu caso, nem a semente vital da qual ele é nascido nem o solo no qual ele nasceu se tornam a causa da condição de filho. Yudhishthira disse: que tipo de filho é aquele que é citado como sendo feito um filho, e cuja condição de filho resulta do fato de ele ter sido pego e criado, e em cujo caso nem a semente vital nem o solo do nascimento, ó Bharata, são considerados como a causa da condição de filho? Bhishma disse: quando uma pessoa adota e cria um filho que foi abandonado no caminho por seu pai e mãe, e quando a pessoa que assim o pega e cria fracassa em descobrir seus pais depois de busca, ele se torna o pai de tal filho e o último vem a ser aquele que é chamado seu filho feito. Não tendo alguém para possuí-lo, ele vem a ser possuído por aquele que o cria. Tal filho, além disso, vem a ser considerado como pertencente àquela classe a qual seu dono ou criador pertence. Yudhishthira disse: como os ritos purificatórios de tal pessoa devem ser realizados? Em cujo caso qual tipo de ritos devem ser realizados? Com qual moça ele deve ser casado? Diga-me tudo isso, ó avô. Bhishma disse: os ritos de purificação referentes a tal filho devem ser realizados em conformidade com o costume da própria pessoa que o cria, pois, rejeitado por seus pais, tal filho obtém a classe da pessoa que o adota e o cria. De fato, alto de glória imperecível, o Criador deve realizar todos os ritos purificatórios com relação àquele filho de acordo com as práticas da própria família e parentes do Criador. Com respeito à moça também, ó Yudhishthira, que deve ser entregue em casamento para tal filho, ela pertence à classe do próprio Criador. Tudo isso é para ser feito somente quando a classe da mãe verdadeira do filho não pode ser averiguada. Entre filhos, aquele que é nascido de uma moça e aquele que é nascido de uma mãe que tinha concebido antes de seu casamento mas que deu à luz posteriormente a este são considerados como muito vergonhosos e degradados. Aqueles dois, no entanto, devem receber os mesmos ritos de purificação que são prescritos para os filhos gerados pelo pai em matrimônio legal. Com respeito ao filho que se torna do seu pai por causa de seu nascimento no solo do pai e daqueles filhos que são chamados de apazadas e aqueles concebidos pela esposa em sua juventude mas dados à luz depois do casamento, brahmanas e outros devem aplicar os mesmos ritos de purificação aprovados para suas próprias classes. Estas são as conclusões que são encontradas nas escrituras com respeito às diferentes classes. Eu assim te disse tudo concernente às tuas perguntas. O que mais tu desejas saber?